Ontem eu passei por uma situação que me gerou muita raiva, muito desconforto, frustração, me senti injustiçada. Até fiz alguns vídeos no TikTok falando sobre regulação emocional, mas pensei em trazer pra cá pra gente conversar sobre isso. Porque o que geralmente acontece é que quando a gente tem emoções que são muito extremas, muito intensas, a gente tende a achar que isso é errado, que a gente não deve se sentir desse jeito. Como assim eu tô com raiva? Eu tenho que engolir essa raiva, a vida segue, eu tenho que fazer outras coisas. Não posso me desgastar com isso, ou nossa, deve ser uma pessoa horrível por estar sentindo raiva nesse momento, né? A gente não aprende a aceitar as nossas emoções. E o ponto é que elas são absolutamente normais. Elas são absolutamente necessárias para nossa experiência de vida. Elas só significam que a gente está vivendo a vida e reagindo a ela, reagindo às coisas que nos acontecem. Não tem nada de errado nisso. E, bom, vamos falar hoje sobre o que a gente faz quando a gente sente essas emoções que são muito intensas, que muitas vezes podem ser extremas, muitas vezes podem até fazer com que a gente tenha algum comportamento que não necessariamente a gente se orgulhe, mas existem formas da gente lidar com isso que são super tranquilas e acho que pode ser bom a gente falar sobre isso hoje. Eu coloquei na tela um desenho, né, uma figura que eu sempre mostro para os meus pacientes em consultório. Ela chama Roda das Emoções. E agora que eu tô percebendo, acho que tá espelhada, né? Agora tá certo. Bom, essa é a roda das emoções. Eu costumo mostrar para os meus pacientes essa imagem, porque muitas vezes a gente sente algo, a gente sente coisas, mas a gente não sabe exatamente como expressar o que a gente sente, simplesmente porque a gente não consegue identificar. Então, eu gosto da gente olhar, né, de fazer com que a gente olhe, por exemplo, a situação que eu passei ontem, né? Eu tava com raiva. E aí, se eu olhar o centro dessa figura, eu tenho raiva aqui no meio. E aí, essa raiva pode ainda ser manifestada como eu estar desapontada, me sentindo, né, humilhada, tá até escrito errado, amargurada, agressiva, frustrada, né? E aí, dentro de frustrada, por exemplo, eu posso estar enfurecida, eu posso estar aborrecida, né? E aí, essa imagem acaba ajudando a gente a nomear, identificar. E aí, a partir disso, eu consigo saber o que eu posso fazer em relação a isso que eu tô sentindo. Essa emoção. Não existe possibilidade de a gente conseguir agir sobre o que a gente está sentindo se a gente não souber nomear. Como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer para me sentir melhor se eu nem sei o que eu estou sentindo? Eu gosto de trazer analogias em relação ao nosso corpo físico, né? Se eu estou sentindo dor, sei lá, de estômago, eu tenho que saber e nomear que eu estou sentindo dor de estômago e entender até a intensidade dessa dor para saber se eu tomo um remedinho, se eu só preciso de uma pastilha ou se eu preciso ir ao médico. Eu preciso saber o que eu estou sentindo, com qual intensidade eu estou sentindo para saber o que eu preciso fazer em relação a isso. Entendendo que para cada dor ou para cada emoção, sentimento, isso vai me exigir uma postura que é única. E agora, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o que a gente faz de acordo com cada emoção. E aí, eu vou começar com o que é mais comum dos meus pacientes, e já que é a área que eu trabalho, né, que eu dou mais ênfase até no discurso nas redes sociais, que é a ansiedade. A gente pode começar quando a gente percebe, né, que o corpo tá tenso, talvez o ritmo cardíaco tenha se alterado, esteja um pouco mais intenso, né? Talvez algum tremor, né? Pensamentos mais ruminantes, que são pensamentos mais repetitivos, né? Muitas vezes com teor negativo. O que a gente precisa fazer é respirar. E eu sei que é muito difícil, tem algumas pessoas que têm algumas resistências mesmo, né? Elas têm dificuldade de parar para respirar, porque acham que isso não vai funcionar. Mas o que acontece é que quando a gente está ansiosa, o nosso ritmo cardíaco aumenta. E quando a gente controla a nossa respiração, a gente consegue, a partir disso, regular também o nosso ritmo cardíaco. A gente diminui a nossa velocidade de respiração, perde aquela sensação de que
às vezes tá faltando ar, sabe? A gente chama isso de hiperventilação. E aí, se a gente faz uma respiração de qualidade, a gente consegue reduzir essa sensação de hiperventilação, trazer também a consciência para o momento presente. Sugestão: bota a mão na barriga, em cima do umbigo, e quando você for respirar, você respira com a barriga. E aí geralmente quando a gente respira assim, mexendo os ombros. Mas eu vou até inclinar um pouquinho minha cadeira, que eu me sinto mais confortável. Bota a mão em cima do umbigo e você vai respirar fazendo com que a sua mão se mexa. Então, eu gosto de começar soltando o ar, fazendo... Respira. Meu ombro não mexe. Segura e solta. E o que mexe é a minha mão. Eu sinto a minha mão subindo junto com a minha barriga, descendo junto com a minha barriga. E aí, entre inspirar e expirar, você dá uma seguradinha na respiração. Sua atenção vem para isso também. E aí também faz com que... É quase uma meditação, né? A minha atenção tá muito próximo do 100% voltado para a respiração. E aí eu tendo a me acalmar. Uma outra possibilidade é a gente fazer o que a gente chama de reestruturação cognitiva, mas de um jeito muito simples, que não sei, eu vou ter que falar em público e eu tô me sentindo muito ansiosa com isso. E aí eu posso observar o que é que eu tô pensando, né? Nossa, vai dar tudo errado, eu vou errar, eu vou gaguejar, eu vou deixar o microfone cair, eu vou, sei lá, fazer xixi na calça e eu vou desmaiar de tão ansiosa que eu tô. Eu vou, eu posso ir pensando em tudo que pode dar errado. Vai me dar um branco, eu vou esquecer o que eu tenho que falar. E aí eu posso parar, observar, simplesmente observar o que eu tô pensando. E aí, sei lá, o que mais me amedronta é me dar um branco na hora. Tá. Quantas vezes na vida isso já aconteceu? De dar um branco total e você esquecer completamente o que você ia falar. Quais são as evidências que você tem de que isso vai acontecer aqui e agora? Existe alguma forma de você se preparar para não dar branco? Sei lá, se eu vou falar na frente de outras pessoas, eu posso levar anotações no meu celular. Ou ainda, eu posso anotar com caneta na minha mão palavras-chave sobre o que eu quero abordar, a ordem que eu quero abordar, né? Será que eu consigo fazer isso de forma a diminuir a chance disso que eu tô temendo acontecer e também de identificar quais são esses pensamentos, né? Desafiar, entender quais são as evidências que eu tenho de que eu vou ter que vai me dar um branco ou não, né? Questionar esses pensamentos. Às vezes a gente acaba tendo, né, esses pensamentos de que vai dar tudo errado. De verdade, assim, honestamente, quais são as chances de dar tudo errado? De tudo que pode dar errado. É muito pequena. Né? Geralmente uma coisinha dá errado, a gente dá uma gaguejadinha, mas são coisas que, inclusive quando a gente tá falando sobre falar em público, no fim das contas nem importam tanto, acabam passando despercebidas pelo público quando você consegue manter a atenção das pessoas, quando você consegue fazer com que elas se sintam engajadas ali com o que você tá falando. Aquilo é muito mais importante. Outra possibilidade para a gente trabalhar quando estiver se sentindo ansiosa é fazer algum exercício de mindfulness. Mindfulness é um exercício de atenção plena. Eu posso olhar à minha volta, listar as coisas que eu enxergo, os cheiros que eu sinto, o que eu consigo tocar. É uma estratégia, né? Eu observar o que os meus sentidos estão captando. Né? Agora que eu tô falando sobre isso, que a minha atenção tá mais para esses estímulos, eu escutei bem ao longe que tem passarinho cantando. Hoje é sábado de manhã, né? Tá um dia bem bonito, bem azul. Então, prestar atenção no momento presente, né? Focar no momento presente. Se para você for muito difícil focar em muitos estímulos, né, externos, você pode fazer algo que seja um pouco mais reduzido. Então, você pode colocar um gelo na sua boca e ficar sentindo esse gelo pra lá e pra cá, a textura, a temperatura. Você pode botar na mão também. Ou você pode pegar um creme. Pega um creme, bota na sua mão, passa o creme e sente a temperatura, a textura. Sente a sua mão sendo hidratada, né? Faz uma pequena massagem, qualquer coisa que te faça prestar atenção em uma única coisa.
já vai ajudar. Se você conseguir meditar, ótimo, mas não é uma obrigação. Assim, recomendo fortemente que você tente. A meditação é muito boa quando a gente fala em termos de atenção, quando a gente fala em termos de ansiedade. A gente tem ótimas evidências de que a meditação ajuda muito. Mas, se você ainda não conseguiu evoluir na prática da meditação, ainda não se sente confortável para fazer isso, né? Você pode tentar manter ali um contato com algum estímulo que te faça entrar mais no momento presente. E uma outra coisa que a gente pode fazer é observar quais são esses elementos que todas as vezes te deixam ansioso. Tipo, todas as vezes que eu vou entrar no elevador, eu fico ansiosa, né? Eu tenho medo, ou todas as vezes que eu vou falar em público, ou todas as vezes tem um cisquinho no meu olho que tá me incomodando. Ou todas as vezes que eu vou dirigir, né? Eu fico ansiosa. O que mais que as pessoas costumam ficar ansiosas? Apresentar um trabalho na faculdade, né? Falar em público. Deixa eu pensar, conhecer pessoas novas, né? Ir num date ou ir numa festa de aniversário, sei lá, de um amigo que vão ter várias outras pessoas que eu não conheço, né? E como é que a gente lida com essas situações específicas que têm uma certa tendência de sempre causar ansiedade? Não é a resposta que você gostaria, mas é a solução, que é se expor a isso. Né? A gente chama isso de exposição gradual, exposição sistemática. O que é isso? Se eu fico ansiosa quando eu penso em andar de elevador, eu posso, né, fazer tudo aquilo que a gente já falou. Manter a calma, respirar, tentar manter o foco no momento presente, tentar pensar em quais são as evidências que eu tenho de que vai dar alguma coisa errada. Quantas vezes eu já sofri um grave acidente no elevador, né? Avião também serve. E aí, quando a gente fala sobre exposição, é tentar, de alguma forma, ir se aproximando disso. Pode ser feito gradualmente, tá? Você pode começar chamando o elevador, ele vai chegar, a porta vai abrir, você só vai ficar olhando e deixa ele embora. E aí você faz isso algumas vezes até a ansiedade baixar. Depois você pode, por exemplo, chamar o elevador, ele vai abrir, você pode segurar a porta, ou você pode pedir para alguém segurar. Você pode entrar no elevador, olhar ele por dentro, pisar lá dentro, né? Ver como é que você se sente e sai. Não precisa andar, né? Mas fica segurando ali um segundinho, entra 1 minuto, 30 segundos, né? Ninguém vai se atrasar pro trabalho por causa disso. E aí você sai. E aí você vai repetindo isso quantas vezes e quantos dias forem necessários até essa ansiedade começar a baixar. A ansiedade começou a baixar, você pode, por exemplo, pegar o elevador no térreo e subir até o primeiro andar. Ver como é que você se sente, você vai se sentir ansiosa, vai ser difícil no primeiro momento, você pode pedir para alguém ir junto com você para te ajudar a se acalmar, né? Mas você precisa sentir essa ansiedade e precisa ficar ali naquela situação até aquela ansiedade começar a baixar. Porque você vai ver que o elevador não vai cair, que você não vai ficar presa, que nada vai acontecer. A chance disso acontecer é muito pequenininha, né? E aí você vai se expondo a essas situações até que você consiga andar de elevador normalmente. A gente costuma dizer que a ideia, quando a gente trabalha com essas exposições, é tornar aquele estímulo o mais normal possível, né? O mais neutro possível. Não é que você vai começar a amar andar de elevador, meu Deus, que delícia que é andar de elevador. Não é necessariamente isso. Se acontecer, vai ser ótimo. Mas eu acho pouco provável para alguém que tem medo, né? Ou para alguém que tem muita ansiedade em relação a isso. Mas a gente pode começar. Mesma coisa sobre falar em público. Começar falando na frente de uma pessoa, começar falando na frente da sua turma de faculdade, que talvez sejam menos pessoas. E de propósito, começar a falar na frente de mais pessoas, né? Eu vou ficar muito ansiosa. Vai! Mas geralmente o que acontece é a gente fica ansiosa no início, né? É normal se sentir ansiosa diante de uma situação assim. A gente sente um pouquinho mais de ansiedade no início, mas conforme a gente vai engajando naquela tarefa, a gente vai esquecendo a ansiedade e outras coisas vão tomando esse espaço, né? Então, é uma coisa que a gente pode fazer, se expor a essas situações. Agora a gente vai falar sobre o que a gente faz quando a gente sente tristeza.
E a primeira coisa que a gente pode fazer sobre a tristeza é buscar, de alguma forma, compreender que se sentir triste é normal. Que, mais uma vez, faz parte da experiência humana a tristeza. Que algumas situações, e aí eu falo muito isso, né? Geralmente, esse tipo de emoção, a tristeza, até a raiva, a frustração, falam sobre coisas que são importantes pra gente, né? O medo. Então, se eu perco algo que pra mim é importante, se eu me frustro de alguma forma, né? Se acontece alguma coisa que vai contra o que eu tava esperando e eu fico triste, é comum, né? Passar por esse processo. Não tem nada de errado. Então, busca validar e acolher o que você mesmo tá sentindo, né? Sem se julgar, sem ficar pensando, não posso chorar, não posso sentir isso, não posso sentir aquilo. Não faça isso. O ideal é que você consiga se dar esse acolhimento. Se você não conseguir, você também pode buscar esse acolhimento em outra pessoa. Então você pode ligar, né, ou acessar um amigo, um familiar que você sabe que é acolhedor, que você sabe que é carinhoso, que você sabe que é alguém que vai te dar esse apoio, né, que vai te ouvir sem te julgar. Por favor, alguém que vai te ouvir sem te julgar, né? Que vai te ajudar nesse momento a entender que faz parte se sentir dessa forma, te ajude a processar mesmo as emoções e o que você está sentindo, né? E uma outra forma de fazer isso é através da escrita. Eu gosto muito disso, né? Antes até de compartilhar com outras pessoas, anotar o que eu tô sentindo, falar sobre o que eu tô sentindo, né, pra mim mesma. Como tá meu corpo, o que aconteceu, de que forma que aquilo me afetou. Porque eu acho que é muito interessante a gente elaborar um pouquinho antes, até de falar com outras pessoas. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso é viável, né? A gente precisa estar bem para conseguir fazer isso de alguma forma. Mas escrever também é uma opção, né? E uma outra coisa que a gente pode tentar fazer é identificar o que eu preciso fazer nesse momento. Então, coisas que te ajudam, né? Você pode tomar um banho morninho, que te ajude a se sentir um pouco mais relaxada. Você pode querer dar uma volta na rua. Você pode fazer carinho num bichinho, né? Se você tiver um cachorro, um gato. Você pode não sei, brincar com uma criança, se você tiver acesso, né, a uma criança próxima. Você pode pegar um sol, sentar um pouquinho no sol, ler um livro, ouvir uma música bem relaxante, bem calma. São coisas que podem também ajudar a dar esse quentinho no coração e pelo menos sair desse extremo da emoção, né? Mais uma vez, a ideia não é que a gente pegue essa emoção e jogue ela fora, né? Ou que a gente evite essa emoção a qualquer custo. Não, mas a ideia é a gente se regular, a gente entender o que está acontecendo, a gente conseguir voltar para um estado em que a gente consiga ter um mínimo de domínio sobre as nossas emoções e sobre o nosso comportamento, né? Sempre nesse sentido, nunca, jamais no sentido de fazer alguma coisa que, enfim, vá contra o que é natural, porque sentir é natural. E quando a gente sente raiva, uma coisa que a gente pode fazer é observar a situação e considerar se afastar, né? Me dá só um segundinho que eu vou ali ao banheiro, já volto. Vai ao banheiro, respira, joga uma água no rosto, na nuca, né? Se afasta um pouco dessa situação quando for possível, né? E obviamente com toda a educação possível, mas essa pode ser uma forma, inicialmente, da gente conseguir, pelo menos sair, né, dessa situação de estresse que tá te gerando raiva, pra você dar um tempo pra se acalmar. Uma outra coisa que eu gosto muito e que eu tenho muitos pacientes que se dão muito bem com essa estratégia, que é fazer atividade física. Então, eu passei por uma situação onde eu tô sentindo muita raiva. Você já não vai conseguir ser produtiva agora. Você já, tem um trabalho na faculdade pra fazer. Tá, mas com raiva você não vai conseguir fazer. Levanta, bota um tênis, sai pra correr. Ou vai numa aula de Muay Thai, de boxe, pra você bater bem forte num saco de pancada. Eu gosto, quando a emoção é raiva, de propor exercícios que são intensos. São exercícios de movimento explosivo, de suar bastante, né? Você pode fazer musculação e aí, né,
pegar bastante firme, né, no treino, treinar bem forte. Mas eu gosto principalmente de atividades que são um pouco mais explosivas. Eu acho que a raiva pede um pouco isso da gente e é um ótimo momento para fazer isso. E aí, um ponto que a gente falou lá na ansiedade, mas que na verdade cabe para todas as emoções, é pensar nesse ponto da reestruturação cognitiva, né? O que eu tô pensando, o que esses sentimentos e esses pensamentos significam, o que é verdade, o que não é, quais são as evidências que eu tenho de que isso é uma verdade ou não, né? Quais são as evidências que eu tenho de que isso vai acontecer ou não, ou de que isso que a pessoa fez é de propósito ou não, né? E a gente trazer bastante consciência para esse processo. E geralmente fazer isso, obviamente, depois de fazer alguma das outras estratégias, né? Que você já esteja um pouquinho mais regulado, um pouquinho menos agitado, talvez. Mas para elaborar esse pensamento e essa situação de uma forma diferente na sua cabeça. E eu gosto da. Bom, fizemos as primeiras estratégias, conseguimos reduzir um pouquinho a raiva, né? A gente consegue pensar um pouco melhor sobre os pensamentos, né? Pensar o pensamento. Eu gosto da ideia da gente tentar elaborar alguma forma de comunicar, quando possível, o nosso descontentamento. Então, se foi alguém que fez alguma coisa que eu não gostei, né? Se foi uma situação injusta, se, enfim, a depender do que aconteceu, que me gerou raiva, eu posso tentar me comunicar com a pessoa sobre isso. Tem vídeo aqui falando sobre comunicação não violenta no canal. Tem vídeo no TikTok, tem vídeo no Instagram. Em todas as minhas redes sociais tem vídeo sobre comunicação não violenta, porque eu acho que é uma das habilidades mais importantes pra gente desenvolver sendo seres vivendo em sociedade. Então, da forma mais calma, mais respeitosa possível, né? Eu falo sobre o que eu tô sentindo, eu não acuso a outra pessoa, eu não digo você fez isso de propósito, né? Mas eu digo, diante dessa situação eu fiquei com muita raiva, porque eu tenho uma necessidade de, sei lá, reconhecimento. E nesse momento eu não me senti reconhecida, não me senti validada. Será que da próxima vez a gente pode fazer tal coisa, né? Ou de tal jeito? E tentar expressar isso da melhor forma possível, sempre falando de você. No momento em que você fala do outro, ao invés dele te ouvir, o que vai acontecer é que ele vai querer se defender. E isso é natural, né? Da nossa postura. Infelizmente, a gente, da mesma forma como não aprendeu a falar, a gente também não aprendeu a ouvir. Mas se eu ouço o outro falando sobre ele, eu sei que isso não é uma crítica pessoal. E aí, se eu sei como o outro se sente, a minha vontade, o meu desejo, a minha motivação para agir diferente é muito maior. E quando a gente fala sobre medo, a gente pode lançar mão de algumas estratégias que a gente já falou antes aqui. Né? Uma coisa que a gente pode fazer é se expor a situações que geram medo, né? Eu falei do elevador, de falar em público, né? Então, devagarzinho, progressivamente, né? Avançando devagar, você pode começar a se expor àquilo, primeiro em menor escala, depois você vai aumentando a escala, né? Tem gente que tem muito medo de barata, de lagartixa, né? Primeiro assiste um desenho que tem uma barata, depois começa a se aproximar de, não sei, uma baratinha de plástico, só se aproximar, não precisa nem tocar. Depois você tenta tocar, né? Vai vir a ansiedade, vai vir a sensação de medo, mas a intenção é que você entenda que conforme o tempo vai passando e você não for se esquivando dessa situação, não fuja dessa situação, a ansiedade tende a diminuir. Se eu pego uma baratinha de plástico, eu sei que ela é de plástico, eu boto ela na minha mão e inicialmente a angústia vai ser terrível. Mas daqui a, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, eu já vou me acostumar com essa barata na minha mão. Eu sei que ela não vai se mexer, eu sei que ela é de plástico, né? Então, se expor aos poucos aos elementos que te causam medo. Obviamente, estou falando de coisas que são possíveis, né? Se você tem medo de assalto, se você tem medo de, não sei, pular do prédio, né? A gente não vai te expor a um assalto até você se sentir tranquilo com isso. Até porque, com esse tipo de situação, talvez um pouco mais traumática, a gente não tem esse nível de controle, mas digo de coisas, né, que a gente consiga se expor e que a gente tenha dados suficientes para acreditar que aquilo não vai fazer mal para você, né? Mesma coisa de andar de avião, né? Aos poucos se aproximar daquilo. Primeiro passa na frente do aeroporto, escuta os barulhos dos aviões, né? Você pode procurar até na internet o barulho do aeroporto, de uma sala de embarque, né? Os barulhos dos aviões.
decolando e pousando. Depois você pode procurar ir até o aeroporto, ficar lá sei lá, numa praça de alimentação que tenha, mas escutando os barulhos dos aviões de verdade, né? Que não seja por meio digital. Depois você pode começar a conversar talvez com algumas pessoas sobre isso, assistir alguns vídeos do avião, né, de dentro do avião. Depois você pode comprar uma passagem para uma cidade próxima, né, e aí você faz, obviamente, se isso estiver dentro do que é possível para você, né, faz uma viagem um pouco mais curta, vai junto com alguém, né, leva alguém que é legal, né, convida para passear numa cidade aí próxima, né, pega um Rio São Paulo aí, uma ponte aérea, né? Chama alguém para ir com você se você for ficar um pouco mais tranquilo com isso, mas se exponha, né? Devagarzinho a esses elementos que te trazem medo, para que você entenda, o seu cérebro comece a se habituar, né, a essas situações, se acostumar, e você vai ver que o medo vai diminuir ao longo do tempo. Outra coisa é pensar sobre os pensamentos, né? Então, você pode, quando vier um pensamento, tipo, eu não consigo lidar com isso de jeito nenhum, né? Você pode tentar pensar, tá, quais são as evidências de que eu não consigo lidar com isso e quais são as evidências de que eu posso lidar com isso, né? Tentar refletir que, bom, até aqui a gente deu conta de todas as situações da nossa vida, da melhor forma, da pior forma, não sei, mas a gente deu conta, né? Passou. Então, por que eu não posso enfrentar isso também? Por que eu não posso passar por isso também? E às vezes vai ser com suporte, às vezes vai ser com a ajuda de alguém querido, né? E tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Outra coisa que a gente pode fazer em relação ao medo é identificar quais são os pontos em que talvez eu tenha um pouco mais de controle. Então, não no sentido de tentar ter controle sobre tudo, absolutamente tudo. Que acho que, né, a vida não funciona bem assim. Mas a gente pode tentar identificar, por exemplo, o medo de falar em público. O que tá sob o meu controle, né? Se eu tiver se eu, né, der um branco, eu posso levar um papelzinho com anotações, né? Ou que eu falei de escrever na mão palavras-chave. Isso está no meu controle, né? Se alguém vai entrar e vai causar, se a luz vai acabar, se o microfone acabar a bateria, se qualquer coisa está fora do meu controle, né? Mas o que está sob meu controle, né? Eu posso tentar respirar, isso também está sob meu controle, né? Respirar, tentar diminuir essa ansiedade, esse medo, né? São coisas que a gente pode fazer. Existem algumas outras emoções que a gente pode trabalhar. Se vocês quiserem que eu fale sobre vergonha, sobre culpa, sobre frustração, a gente pode, eu posso elaborar um vídeo, uma parte 2 desse vídeo para vocês, mas a princípio é isso. Eu acho que são as principais emoções que surgem no consultório no dia a dia e já espero ter te ajudado de alguma forma. Lembra que existem atividades que a gente pode fazer no dia a dia que vão ajudar a gente a manter as nossas emoções um pouco mais reguladas por padrão. Então, quem faz atividade física regular geralmente tem um melhor manejo do estresse, geralmente tem um melhor manejo da ansiedade. Quem consegue manter uma alimentação equilibrada, quem consegue manter sono equilibrado, tende a tomar boas decisões, tende a lidar melhor com situações um pouco mais extremas emocionais, né? Claro que sempre depende do tipo de situação que acontece, existem situações que são mais extremas e que a gente vai ter reações mais extremas porque é simplesmente equivalente, porque faz sentido. Mas é isso. Vou deixar aqui embaixo, como de costume, um link para um livro que eu te recomendo para aprofundar também essa discussão sobre o manejo das emoções. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Passamos por 100% dos dias difíceis até aqui, não vai ser agora que vai ser diferente, tá? Se você precisar de ajuda, me manda um direct ou deixa aqui nos comentários e a gente vai se falando. Até a próxima.